I never made it, but I know what it takes. I'm motivated. Fala pessoal, tudo bem? Bem, hoje nós vamos estar estudando sobre campo elétrico. Mas antes de nós vermos esse assunto, quero que vocês parem para pensar num assunto que já é rotineiro, que é esse aqui. Quando eu solto um objeto, existe uma ação aqui, uma ação gravitacional. Ou seja, esse corpo está sendo atraído pelo planeta Terra, não é verdade? Agora, por que isso acontece? Porque tem uma força gravitacional atraindo esse objeto para baixo. Porque ao redor do planeta Terra existe um campo gravitacional, tá? E toda vez que tem um objeto lá pelo espaço andando e ele entra dentro desse campo gravitacional terrestre, ele começa a ser atraído. É isso que provoca, por exemplo, asteroides, algumas coisas desse tipo. São objetos externos ao planeta, mas que quando entram no campo gravitacional da Terra, eles são atraídos por ele. Da mesma forma, pessoal, nós podemos ter aqui o campo elétrico, tá? O campo elétrico é muito parecido com o campo gravitacional. Então, digamos que você tenha aqui, por exemplo, uma carga elétrica. Essa é a primeira diferença entre campo gravitacional e campo elétrico, tá bom? O campo gravitacional tem a ver com massa, presença de massa. O campo elétrico tem a ver com cargas elétricas. Então, digamos que você tem essa carga elétrica. Ao redor dessa carga, você tem um campo elétrico. Ou seja, tudo que passa a entrar dentro desse campo elétrico passa a estar sob o efeito do campo elétrico. Então, digamos que você tem uma outra carga bem aqui. Pergunto para vocês, essa carga elétrica vai sofrer influência, ou seja, vai ter uma força elétrica atuando sobre ela desse campo elétrico? Não, porque ela está fora do campo elétrico dessa carga. Tudo bem? Mas a partir do momento que ela sai daqui e entra bem aqui, agora ela entrou dentro do campo elétrico dessa carga. Agora ela vai sofrer uma influência. Ela vai sofrer aquilo que nós já estudamos, que é a lei de Coulomb, né? A força elétrica, seja de atração ou de repulsão. Aí vai acontecer todos aqueles fenômenos. Se, por exemplo, essa é positiva e essa for positiva, elas vão se repelir. Se essa for positiva e essa for negativa, sinais opostos vão se atrair e por aí vai. Mas se a carga elétrica está fora do campo elétrico dessa outra carga, ela não vai sofrer influência, mas a partir do momento que ela entra dentro do campo elétrico dessa carga, agora ela vai sofrer uma força elétrica. Deu para compreender mais ou menos? Isso é muito importante. Toda carga ao redor de si tem um campo elétrico. E toda outra carga que entra nesse campo elétrico sofre influência desse campo elétrico. Até mais.